Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem o botão vermelho inscrito, inscreva-se. Então você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aí a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copie o link do vídeo aqui, compartilhe em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. É sempre muito importante e de graça a sua participação. Vamos falar sobre a situação novo técnico do Vasco, sobre o Fernando Diniz, né? Reunião confirmada, sobre reforços, venda da SAF, as competições, né, em 2025, né, e tudo mais. Gente, após a demissão do técnico Fábio Carille, obviamente o Vasco teve que olhar para o mercado, né, para encontrar um novo técnico. E o mercado não oferece tantas opções assim. Aí, não é novidade para ninguém aqui que o técnico Fernando Diniz é o preferido, né, do Felipe, que é diretor técnico do Vasco, e também o Pedrinho, presidente do Vasco. Eu gosto do Fernando Diniz, tá? Sempre gostei do trabalho do Fernando Diniz. Acho que o Fernando Diniz é um técnico que entrega um padrão de jogo bem rápido para a equipe, tem o estilo dele de jogo, né? E, enfim, recentemente foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. É um cara que sabe, né, trabalhar com a base também das equipes, né? É um cara que é um bom técnico, sim. Dirigiu a seleção brasileira também, assim como o Dorival Júnior não deu certo na seleção, eu não sei o que acontece na seleção. E, enfim, e o Fernando Diniz já trabalhou no Vasco, conhece o Vasco, que eu acho muito importante também. Eu quero a sua opinião, tá? Tem gente que gosta do Fernando Diniz, tem gente que não gosta do Fernando Diniz, e eu peço a opinião aqui embaixo de todos vocês. O X da questão é, o Vasco tem um bom time, 11 jogadores, o Vasco tem um bom time, essa é a minha opinião também. Agora, o Vasco não tem um bom elenco. Aí eu acho que um motivo a mais para você contratar um treinador com o estilo Fernando Diniz. Um treinador que realmente trabalhe com a base, né, para evitar algumas contratações desnecessárias, algumas apostas desnecessárias, que é o que vem acontecendo dentro do Vasco há anos, né? Jogadores desconhecidos que o Vasco acaba contratando, jogadores que não dão certo. Não estou dizendo que não tem que apostar, estou dizendo que o Vasco aposta muito e acaba errando muito, né? Porque o Vasco ainda não conseguiu montar, né, um time, né? 11 jogadores ali com equiparação física, com entrosamento, jogadores realmente prontos para jogar com a camisa do Vasco, competir com a camisa do Vasco. Aí tentou com o Fábio Carille, que ficou desenhado, escrito nas estrelas, que não daria certo, que, enfim, não entregou padrão de jogo, teve 2 oportunidades, teve pré-temporada, teve intertemporada, o Carille teve muito tempo para trabalhar o time do Vasco e não entregou nada. E ainda quis resenha com a torcida do Vasco, ainda quis criticar a torcida do Vasco. Enfim, Carille agora é parte do passado. Aí vem nessa reunião confirmada com o técnico Fernando Diniz, que teria, né, que aceitar um salário menor, né, se quiser acertar com o Vasco, e porque é um treinador que ganha na casa de 1 milhão por mês, né, um treinador realmente... Aliás, os treinadores hoje no Brasil, dificilmente eles recebem pouco, né, ganham muito e muito bem. E aí eu acho que agora, nesse momento, olhando o mercado, eu não desejo no Vasco técnico estrangeiro. Eu acho que não é momento para o Vasco fazer, por exemplo, técnico estrangeiro tem Ramon Dias, Emiliano Dias, Deus me livre. Aí seria um tiro no pé. Mano Menezes, outro tiro no pé. Vamos lá, uma outra opção aqui de mercado. Tite, não sei se seria bom para o Vasco. Sobre o Tite, a comissão técnica do Tite acertou com o Santos, tá? Não o Tite. A comissão técnica dele acertou com o Santos. Essa é a informação que eu li ontem. Enfim, voltando para o assunto Fernando Diniz aqui. Então, dentro das opções que temos no mercado brasileiro, eu acho que o Fernando Diniz é sim a melhor opção. Eu não sei que filme de terror é esse que... Fernando Diniz é isso. Gente, olha para o nosso time, olha para a nossa casa. Temos que entender que hoje o Vasco tem limitações no time, limitações financeiras. Então não vai ser só o técnico, não. Além do técnico, o Vasco vai ter que reforçar esse time, esse elenco, na janela do meio do ano. O Fernando Diniz, aqui só para finalizar esse assunto, deve ser sim o novo técnico do Vasco. Deve fechar com o Vasco, sim. A reunião deve acontecer entre hoje e amanhã,
com a diretoria do Vasco, com o Pedrinho, com o Felipe, e ele deve fechar com o Vasco. E aí, deixando aqui a minha opinião sobre o profissional Fernando Diniz, que eu gosto muito, eu gosto, porque é um cara que gosta de atacar. Eu acho que eu odeio esses times esses treinadores, na verdade, né, retranqueiros, que jogam com o time ali sofrendo o tempo inteiro, com o adversário atacando, saem em contra-ataque. Não, eu acho que tem que atacar, tem que jogar perto do gol adversário. Então, o Fernando Diniz tem esse estilo de jogo, coisa que o Vasco não tem há anos. Tem que tentar o diferente. É sempre o mais do mesmo. Ramon Dias, retranqueiro. Aí sai Ramon Dias, Rafael Paiva começou bem, depois entrou para retranca também. Aí chega outro retranqueiro aí, Fábio Carille. E aí você tem uma opção de mercado, tinha duas, né? O Dorival, que acertou com o Corinthians, e agora o Fernando Diniz, que também é um técnico que gosta de atacar, um técnico que gosta de jogar para frente. Então, assim, acho que o Vasco, acertando com o Fernando Diniz, não é um mau negócio, não. E trocando aqui de assunto, Fernando Diniz, e saindo para o time, elenco, primeiro, gente, dá para economizar com o elenco. Eu acho que o Pedrinho poderia, na verdade, né? Não deveria, poderia agir mais rápido com algumas demissões. Essa preparação física do Vasco também não é boa, não. Jogadores que não são aproveitados no elenco do Vasco, como Souza, vou repetir aqui, como Alex Teixeira, Jean Davi, entre outros jogadores, abrir espaço para Capasso, para Juan Esforza, né? Coisa que o Carille, nossa, deixou os caras de lado. Afastou simplesmente, sei lá, parecia questão pessoal, né? Com os caras, enfim. Então, o Vasco vai precisar reforçar ainda mais esse elenco na janela do meio do ano, porém, com grandes jogadores. Não adianta contratar mais jogadores mais do mesmo, né? Jogador aposta nós temos uma base. Vamos apostar na nossa base, que é boa. Temos lá um menino Juninho, joga muita bola. Bruno Lopes, que joga muita bola. Estrela está recuperando. Temos boas opções na nossa base, né? Então, se for para apostar, vamos apostar na nossa base. Agora, precisamos contratar reforços, mas aqueles reforços de verdade, né? E precisamos com urgência também. Então, a minha opinião sobre essas situações envolvendo novo técnico, eu acho que é o Fernando Diniz, tá? Eu peço aqui, antes de finalizar o vídeo, o seu comentário, eu acho que é o Fernando Diniz. Sobre reforços firmes, né? Um exemplo, nós vamos entrar na segunda metade do ano disputando as 3 competições, né? Principais competições. Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então, assim, é importante que o Vasco faça uma manutenção da equipe para essa segunda metade do ano, reforçando ainda mais, porque no jogo contra o Cruzeiro, gente, eu reparei uma coisa, só precisa reforçar, vocês sabem disso, né? Eu vou tentar encurtar o vídeo aqui, ponto. Reforço bom, reforço de verdade. No segundo tempo ali, o Coutinho, ele perdeu a paciência em algum momento. O Coutinho tentando jogada, ia receber a bola, os caras erram passe, assim, passe de meio metro, 1 metro, sabe? É fundamento básico do futebol, os jogadores do Vasco erram. Então, assim, é muito complicada a situação do Vasco, tá? Então o Vasco tem sim que acelerar, contratar um novo técnico. O Felipe vai assumir o time interinamente, né? E o Felipe sabe de futebol, o Felipe é técnico de futebol. Se for para contratar qualquer treinador, deixa o Felipe lá. Deixa o Felipe lá treinando, escalando, montando o time. Essa é a minha opinião. Deixa o Felipe lá quietinho, lá trabalhando. Porque trabalhar ele sabe. De futebol ele entende. Né? Então, assim, e é um grande vascaíno, identificado com o Vasco, simplesmente o jogador, ex-jogador, né, agora, Felipe, que mais venceu com a camisa do Vasco. Então, revelado no Vasco, de Vasco ele entende. Né? Então, deixa o Felipe lá, que o Felipe, na minha opinião, pelo menos nesse primeiro momento, vai dar conta do recado. Porque o Vasco não acelere muito esse processo, assim como acelerou com o Fábio Carille, e acaba errando na escolha mais uma vez. Né? Então, vamos aguardar, porque temos poucas opções de mercado, e eu não quero no Vasco, eu, Eduardo, tá, como vascaíno, eu peço aqui embaixo o seu comentário, eu não quero no Vasco um treinador estrangeiro. Eu não acho legal pro Vasco, eu não acho que sei lá, eu acho que não funciona, entendeu, gente? É estranho, o cara chega de fora, não tem adaptação com o Brasil, não conhece o futebol brasileiro, eu não acho legal, pro Vasco não, sabe? Eu acho que se fosse um outro momento, se o Vasco tivesse uma outra equipe, uma equipe
forte, montada, aí seria uma outra situação. Mas nesse momento, precisamos de um técnico brasileiro, de um técnico que conheça o futebol brasileiro e principalmente conheça o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. E antes de encerrar o vídeo, eu quero falar da Implay. Gente, a Implay não é casa de apostas, tá? Ontem eu vi algumas pessoas, pô, Eduardo, é casa de apostas? Não, a Implay não é casa de apostas. Estou passando um comercial do lado aqui, para que você possa estar realizando a sua inscrição na Implay. Tem um link fixado da Implay no primeiro comentário desse vídeo aqui. No momento da sua inscrição, sem nenhum depósito, com cupom promocional aqui do canal, você recebe da Implay cerca de 1.000 moedas. É muito bacana a sua inscrição na Implay. Na Implay você ganha dinheiro assistindo comerciais, é muito prático, fácil, rápido, tudo via Pix. Então é muito bacana a sua inscrição na Implay. Então vai lá na Implay, faça a tua inscrição, é muito bacana. Ajudando a Implay, você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também, repetindo, passando aqui na tela para você o comercial da Implay. Faça os seus jogos, né? Você vai estar competindo comigo, Eduardo Ferrari, entre outras pessoas, você vai estar vendo ali o canal Vasco Connection. É muito bacana a sua participação na Implay. Então, repetindo e reforçando aqui, link da Implay fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo e também na descrição aqui do vídeo do canal Vasco Connection, valeu? Então é isso, volto a qualquer momento com essas e outras informações do Vasco. Um beijo no coração de todos vocês, saudações vascaínas.